Nessa aula você vai ver como funciona a nossa planilha One for All e por que que ela existe, né? A One for All, ela é basicamente uma planilha de backup, mas não somente isso. É o seu centro de dados, né? É ali que você vai armazenar todos os dados é, das entradas dos funis. Então a gente vai ver aqui na prática como funciona, tá bom? Estou aqui dentro do Active Campaign de um dos nossos clientes. A primeira coisa é que vocês já sabem a minha metodologia, né? Que eu sempre faço pelo menos 2 páginas, uma org e uma ads. A partir desse próximo mês, a gente vai começar a fazer 3 páginas. É uma org e 2 ads. Uma ads code e uma ads KLT. Tudo isso vai fazer sentido para a gente analisar os dados futuramente. Mas antes que você diga que não está entendendo nada, deixa eu te mostrar uma coisa muito importante aqui que está relacionada aos campos, tá? Você precisa criar pelo menos 2 campos. Eu vou te mostrar 3, mas pelo menos 2 campos é muito importante que você tenha aí dentro, tá? Você vai vir aqui em contato campos e você vai criar um campo aqui em geral, chamado funil de entrada, e outro data de input. O funil de entrada e a data de input, ele é um campo único. Veja bem, eu vejo muitas pessoas fazendo o seguinte: vai fazer, por exemplo, um funil e cria um campo novo com um grupo novo com todos os campos repetidos, né? Por que as pessoas fazem isso? Porque elas ainda não usam a planilha de One for All. Se ela usasse a planilha, os dados poderiam se sobrescrever, que não teria problema nenhum. Então, não cai no erro de ficar criando um monte de campo. Cara, isso só confunde e na hora de você criar as inteligências, né, de automações, você vai passar despercebido em alguma coisa que você não vai lembrar. Então, quanto menos campos, melhor. Menos campos, mais inteligência, tá bom? Então, é pensar de forma estratégica aqui mesmo, não é sair colocando um monte de coisa, não. Aí um ponto importante é por que eu deixo ele sobrescrever? Porque uma vez colocado aqui, preenchido o campo, vamos supor que o lead entrou pelo funil de e-book. Ele entrou no Active Campaign, alimentou a planilha. Se ele entra daqui 10 minutos em um outro funil, não tem problema, porque eu já armazenei a data de entrada e o funil que ele entrou. Aí ele vai ver, acha legal o funil de sessão estratégica, ele se cadastra ali também. Aí o campo aqui vai se sobrescrever e sempre vai estar o último dado aqui no Active Campaign. Mas lá na planilha, você tem o histórico. Então você consegue usar a tabela dinâmica, fazer um confronto de dados através do seu banco de dados que você deixou ali registrado dentro do Google Sheets, tá bom? Então, esses são os 2 campos obrigatórios no meu ponto de vista. Tem um segundo campo que eu também utilizo, que vocês vão ver lá na planilha, eu vou passar aqui por ele só para vocês entenderem, que é a data do webinário. Esse campo aqui, ele é necessário somente quando você faz mais de um webinário com temas diferentes, ou que seja o mesmo tema, e você quer saber qual é o webinário que chamou mais atenção. Principalmente se você mudar o tema, entendeu? Porque ali você vai ter a data de input, que o cara entrou do dia 10 ao 15, por exemplo. Porém, a data do webinar é única, dia 16. Entendeu? E aí você consegue filtrar isso na tabela dinâmica também mais rápido do que ficar fazendo conta. Entendeu? Mas, mais uma vez, isso é você conseguindo se antecipar, olhar para o futuro e não sei se vai caber aí dentro do seu negócio. Você vai ter que analisar se faz sentido. Tá bom? Então vamos aqui, ó. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é esse funil aqui, um funil de sessão estratégica, né? Veja que o campo, a nomenclatura é essa desse funil e as tags, elas se mantêm a mesma coisa, só que adicionada de ads e org. Aí aqui eu atualizo o campo. Não adianta nada você ter um campo se você não dá o comando dele atualizar. Então a primeira coisa, você vai aqui em mais e vai colocar aqui, ó, contatos, atualizar um contato. Quando você clicar aqui, você vai escolher qual que é o campo que você quer, entendeu? Você vai escolher o campo aqui e dar o código, né? O texto que ele vai preencher isso de forma automática. No caso aqui, data e hora, ele vai te perguntar hora atual ou uma hora específica, ou uma data específica. No caso, hora atual significa que é o momento que a pessoa chegou aqui, beleza? Então, se ela se inscreveu às 10 horas da manhã ou 10 horas da noite, vai ser esse horário que ela vai colocar, tá? Beleza, aqui eu faço uma condicional. É um se.
Se a pessoa tem a tag de ads, ela veio pelo Forms. Lembra que o fato de eu ter páginas diferentes é porque essa tag aqui, ela é preenchida especificamente por causa do formulário. Eu tenho um formulário de ads e um formulário de org diferentes. Beleza, se essa tag aqui for ads, ele vem para cá, se não, ele vai para cá. Sendo ele vindo do anúncio, ele preenche o funil de entrada com o nome ads. Sendo ele do org, ele preenche o funil de entrada com org, tá bom? Isso aqui é uma mudança recente que eu fiz, tá? Porque eu quero filtrar lá dentro da One for All a exata origem, se é ads ou org, sem ter que criar um novo campo para isso. Então, com isso a gente já atualiza, a gente evita esse problema, tá bom? Daqui ele vem para cá e aqui ele vai atualizar esse contato lá dentro do meu bot conversa, tá? O detalhe é que no bot conversa eu não preciso necessariamente, dentro da minha dinâmica de estratégia aqui, entender se o cara veio do Ads ou do org. Lá não. Lá eu quero saber de qual é o funil que ele entrou somente. Então, quando ele chega no bot conversa, ao invés de eu ter duas automações, né, para saber a origem desse funil, ele vai entrar em uma única. Então, por isso que só tem, ele se junta aqui, atualiza lá. Se eu quisesse que ele refletisse exatamente a mesma tag, o mesmo campo, aí eu teria que ter um bot aqui, um bot de cá, do bot conversa, e só depois eles se juntarem, tá bom? Continuando, por que o cara fica esperando aqui 100 anos? Porque esse caso aqui é um funil de aplicação. Então, o objetivo é que as pessoas preencham a aplicação. Então, quando ele preencher a aplicação, ele vai receber essa tag e aí ele vai atualizar o contato lá no CRM. Então, ele atinge uma meta, ele desce para cá. Se ele não atinge essa meta, ele fica aqui aguardando. Entendeu? É assim que funciona a meta dentro da Active. Vou mostrar um outro exemplo para vocês. Esse aqui é o de e-book, um funil de e-book. Funil 1 do acesso venoso, ads e org. Atualiza a hora, depois ele pergunta, ads? Sim, atualiza o campo de funil com ads, atualiza o campo de funil com org. Aí ele vem para cá, nesse caso ele tá aguardando 5 minutinhos. E tá faltando aqui mandar esse cara pro bot conversa, ó. Então eu vou criar, é bom que já tem um motivo para gravar uma outra aula para vocês. Aqui ele vai aguardar esses 5 minutos e ele vai preencher direto no CRM. Por que ele é diferente? Esse cara ele não tem que preencher uma aplicação. Isso aqui é um funil de venda direta, entendeu? Do acesso venoso. Então é um produto mesmo. Então quando o cara entra, é como se fosse um abandono de carrinho isso aqui. Aí depois lá no nossa recuperação, né? Se o cara ele compra, né? Ele atualiza esse campo aqui. Ele dá como ganho. Então, esse campo não, esse card dentro do CRM. Beleza. E na One for All, como é que funciona? A One for All, essa aqui é a automação dela. Ela atualiza quando o cara se assina uma determinada lista. Ou seja, eu quero que o cara, quando ele entra dentro da Active Campaign, independente de onde, ele vai passar pela sua One for All. Então, eu não deixo tags aqui, porque um dia eu posso esquecer de atualizar a tag e aí ferrou a One for All. Então, aqui, se você não sabe, quando o lead entra dentro da Active Campaign, ele é obrigatório, é obrigado a entrar numa lista, independente de qual, entendeu? Então, aqui, eu simplesmente falo que quando ele entra na lista leads, porque é o meu padrão, os leads sempre entram na lista leads, tá bom? Aí aqui, ele vai aguardar 5 minutos. Por que 5 minutos? Porque primeiro ele precisa passar pelas automações dos funis, preencher os campos de dados, para depois preencher a nossa One for All. Então, ele aguarda 5 minutos, depois ele preenche a planilha com os campos da planilha, tá bom? Se eu clicar aqui, vocês vão ver que tem aqui uma spreadsheet já. A spreadsheet é essa, UpMed Active Campaign Lead geral. Aí aqui, a aba é a One for All geral. Eu vou dar um continuar. E aqui eu venho listando todos os campos, entendeu? Então, por exemplo, a coluna A é first name, a B, e-mail, a C é telefone, a D é o source, a E, o theme medium. Então, não importa a ordem aqui, ele fica meio confuso depois que a gente dá o publicar, entendeu? Mas lá na planilha, quando vocês verem, vocês vão ver que ela tem uma sequência. Então, você tem que ver o que está na coluna A, tal coisa. E aí você vai associando os campos até que você coloque o campo de funil de entrada.
E aí um ponto importante é que quando ele assina a lista aqui, ó, ele precisa estar marcado que ele vai executar múltiplas vezes, porque pode ser não. O lead ele vai entrar em mais de um funil. Então ele precisa atualizar isso aqui o tempo todo. Quantas vezes ele entrar na lista, ele vai atualizar esse campo. Ah, e aí depois de preencher a planilha, aí ele vai lá para o meu bot conversa e atualiza esse cara lá dentro também. Então, ele está fazendo uma dupla verificação. Ele tá, nesse caso, ele está de fato mesmo até sendo repetitivo, né? Porque eu já mandei ele lá dentro do funil. Ou eu posso escolher deixar ele sendo enviado somente por aqui. Só que ele tem um delay. E lá dentro do funil ele vai ser mais rápido. Então, são só questões de perspectivas mesmo, tá bom? E essa é a planilha, né? Eu vou deixar ela abaixo dessa aula também para vocês terem como referência, mas é uma planilha muito simples, na verdade, eu reuni todas as informações que eu quero analisar. Então, ela vem o nome, e-mail, telefone, as UTMs, né? E aí vem a data de input, a data do webinar, que é aquele campo opcional que eu falei para vocês, e o código de funil, que é o funil de entrada. Tá bom? Então, esses são os campos. Essa planilha é extremamente simples, né? O objetivo aqui é você conectar lá na Active Campaign as colunas e os campos certinhos, e você pode trazer outros campos também, caso você ache relevante. Tá bom? Tá aqui logo abaixo dessa aula.